Olá, bom dia, meu nome é Camila, especialista na área de projetos. Bom, a live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre metodologia, tanto a metodologia tradicional, metodologia materiais e métodos, quanto metodologia científica de pesquisa. Então são duas áreas aí. E como fazer as devidas referências, uma vez que a gente está trabalhando ali com as nossas metodologias diferentes. Todos os comentários aqui serão respondidos à medida do possível. Pode adicionar o seu comentário, sua pergunta, lembrando que ele será publicado em duas plataformas, Instagram e YouTube, em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados. O seu login será exibido. Então vamos lá. Bom, a live ficará gravada e disponibilizada no meu canal oficial do YouTube para você pesquisar depois, assistir quantas vezes forem necessárias. Então vamos lá. Eu já falei sobre introdução, escolha do tema, escolha do subtema, como abordá-los na introdução, como apresentá-los para o seu leitor e também em relação a justificar a importância, a relevância e a pertinência do seu trabalho. Lembrando que o seu trabalho de graduação, de conclusão de curso, ele sempre deve ser atrelado à sua área de formação. Mesmo que nós pegamos e selecionemos alguns temas ali que são diferentes, que não são tão clássicos naquela área de atuação, é necessário pensar que esses temas ali, eles estão com viés dentro da tua área de formação. Ou seja, dentro da minha área de formação, eu vou trazer conteúdo relacionado àquela temática e como a minha área de formação pode contribuir de forma significativa com aquele tema escolhido, certo? Metodologia. O que é a tão famosa metodologia e por que ela causa medo? Todo dia nós aplicamos métodos nas nossas vidas, nós apenas não os classificamos. Poxa vida, Camila, e aí? O que é isso, né? O método é a forma que nós fazemos alguma coisa diariamente, corriqueiramente, como que nós aplicamos naquela pesquisa em específico. Então, todo dia, todo mundo tem uma rotina de acordar, fazer uma determinada rotina. Eu acordo, começo escovando o dente, eu acordo, começo indo ao banheiro, acordo e começo o dia comendo, tomando um café. É o seu método de despertar, de acordar. A mesma coisa é o método para sua pesquisa. Então, você está trabalhando com aquela pesquisa, você está escolhendo um método para você trabalhar momentaneamente com a sua pesquisa e, consequentemente, desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso, certo? Independente da área. É formação profissional, é formação tecnológica, é uma graduação, é uma pós-graduação e por aí vai. É um método principal que você selecionou para você estar trabalhando, certo? O que existe de diferente? Para diferentes áreas ali de formação, a gente tem métodos mais específicos de se trabalhar, ou métodos que as pessoas trabalham mais. Se eu estou trabalhando na área de gestão e negócios, na área de administração, contábeis, logística e tudo mais, nós temos ali uma método de trabalho, geralmente ele vai ser relacionado aí com a parte de pesquisa, com a parte de estudo de caso, com a área de aplicabilidade. Então, bom dia aí, o professor Rodrigo também entrou aí, ele também é professor, então, na área de elétrica, né? Vou puxar um pouquinho a sardinha para você, Rodrigo. Pessoal da área de elétrica, pessoal da área de automação, pessoal da área de produção industrial, controle de processos industriais. Às vezes acaba trazendo também a metodologia relacionada à prototipação. Às vezes estudo de caso, quando a pessoa está na indústria, a pessoa já está no estágio, já está trabalhando naquela área, ela vai trazer um estudo de caso daquela indústria, ou ela vai desenvolver algum protótipo. O que é o protótipo? Ele é um projeto que ele ainda está em desenvolvimento. Ele não teve uma validação, ele não está ali na indústria, na linha de produção, na área de fabricação, mas ele está sendo desenvolvido e testado para melhorar algum processo, para melhorar algum produto ou melhorar algum serviço. E ali dentro nós fazemos os protótipos. Então, o seu trabalho acaba apresentando um protótipo, uma proposta de alguma coisa dentro da sua área de formação.
pode ser aplicado na área da saúde, aplicado à área de ajudar deficientes, parte de comunidades e tudo mais. Então, a gente consegue trabalhar muito com prototipação no trabalho. Engenharia de materiais, pessoal da área de alimentos, às vezes também traz alguns protótipos diferentes, só que a forma de prototipar ela muda, porque você desenvolve algum material, você desenvolve algum desenho, algum protótipo, alguma maquete, ou você acaba desenvolvendo uma nova linha de pesquisa. Então a gente muda ali a metodologia, né? Altera-se a metodologia. Que mais que tem? Na área de desenvolvimento, área de informática e a área que eu sou formada, né? Então, a área de desenvolvimento, a gente traz muito prototipação. O que é isso na área de informática? Na área de coisas palpáveis, coisas físicas que a gente consegue retirar do papel, a gente traz um protótipo, traz um mini projetinho, pequenininho, daquilo que você está idealizando, o processo de ideação que foi desenvolvido ao longo do seu trabalho. Já na informática, no desenvolvimento de sistemas, análise de desenvolvimento, sistemas de informação, ciência da computação, o que a gente traz? A gente traz um desenvolvimento de um sistema, ou de um aplicativo, ou de um site, ou de uma determinada funcionalidade, conhecida como web services aí, que estão relacionados a atender e solucionar determinadas demandas, já especificadas lá na justificativa. Lembra aquela delimitação? Eu delimitei o meu problema, eu trouxe o objetivo principal, eu trouxe o objetivo específico e você está afunilando, você está focando num determinado ponto e você busca soluções viáveis para resolver aquele determinado ponto. Prototipação e busca do desenvolvimento de uma solução. Então, na área de desenvolvimento, usa-se muito o termo desenvolvimento, construção de sistema, de protótipo e tudo mais. Casos mais elaborados, às vezes a pessoa adota um estudo de caso e faz todo o levantamento de requisito daquele estudo de caso e desenvolve uma possível solução para aquele estudo de caso. A gente tem ali, às vezes a pessoa tem empresa familiar, tem contato na empresa que já trabalha, né? E ele acaba desenvolvendo uma solução para atender especificamente aquela demanda. Qual que é a diferença? O método de trabalho, ele vai alterar de acordo com sua área de formação. É aquele método que você escolhe para se trabalhar no seu trabalho, no seu TCC, e dentro desse método de trabalho, você vai desenvolver ao longo da sua pesquisa, do desenvolvimento da conclusão e exposição dos resultados. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um método de acordar, como que eu acordo, como é que eu faço minha rotina, como que você traz um bom método para o seu trabalho, como é que você traz esse trabalho ali para a sua área acadêmica. Então, você consegue também trazer isso daí. Pessoal da área de saúde, tem muito estudo de caso, tem muita aula relacionada à sua área de simulações. Ou seja, você simula um determinado ambiente, você traz um estudo de caso de determinado campo de estágio, de determinado hospital, e você trabalha dentro daquela aplicação. Possíveis soluções para aquele estudo de caso, baseado sempre na sua área de formação. Então, vamos lá. O cara está formando na área de análise e desenvolvimento de sistemas, na parte de banco de dados, análise de banco de dados, mas ele está na área de inteligência artificial, ou está fazendo uma pós-graduação em ciência de dados, ou está fazendo uma graduação em ciência de dados. Ele traz inteligência artificial da área da saúde. Qual é o viés que ele traz para o trabalho dele? Ele traz o viés da aplicação da inteligência artificial da área de saúde. O que ele fez? Ele pegou exatamente a área que ele domina e aplicou em um determinado segmento, que é a área de saúde. E o pessoal da área de saúde, vamos lá. A utilização, mesma temática, estudo de caso, tudo. A utilização da informática de inteligência artificial para melhorar a parte de diagnósticos de determinadas doenças e patologias.
Então, você traz ali o viés da saúde, tá? Área de saúde, eu falei. Área de parte de biológicas, né? Então, você traz alguma determinada estudo de determinada patologia, você traz um método de pesquisa laboratorial que você pesquisou, que você estudou muito na sua iniciação científica e você pode trazer para o seu trabalho de conclusão de curso, para o seu TCC. Então, isso é importante a gente olhar, a gente considerar que tudo isso faz parte da sua área de atuação, da sua área de formação. Qual a diferença? Da mesma forma que nós acordamos e cada um tem um método de trabalho, de rotina, né? De acordar, de fazer a sua rotina, você trabalha com metodologia de trabalho de conclusão de curso, você tem determinadas metodologias científicas já validadas. Então não adianta eu querer reinventar a roda, vou fazer de um jeito diferente. Sempre escolha metodologias de trabalho validadas, ou seja, que há uma forma de você quantificar e qualificar a sua metodologia de pesquisa e trazer ela para o seu trabalho. O que é importante a gente observar? Eu tenho métodos validados e métodos acadêmicos validados. Métodos validados que são advindos da indústria e do comércio. Trago essa referência. Ela é importante para embasar e subsidiar a escolha daquela metodologia de trabalho para o meu trabalho. Se você está trabalhando com metodologias de trabalhos acadêmicos, que são as metodologias da pesquisa científica, você traz determinados autores que são renomados naquela área da pesquisa e a forma geralmente são trabalhadas as determinadas pesquisas similares e parecidos com aquilo que você deseja apresentar. Ou seja, você trabalhou o tempo todo na universidade com iniciação científica. Você está no meio acadêmico e você se projeta num mestrado, numa pós-graduação de nível doutorado. Posso trabalhar minha pesquisa científica ali, minha iniciação científica dentro do meu trabalho de TCC? Sim. O que muda? A metodologia aplicada, porque nesse caso você trabalhou com metodologia científica aplicada. A partir daquela revisão sistemática da literatura, dos autores que você estudou e contemplou ao longo do seu trabalho, você já desenhou metodologias que são relacionadas à sua área de formação. Então, você já tem ali um certo aconchego ali de estudar, de ver aqueles determinados temas e como que eles são desenvolvidos ao longo do tempo. Então, você traz para o seu trabalho de TCC aquela metodologia. Passa a ser um processo natural. Por qual motivo? Porque você consegue desenvolver uma linearidade e uma conexão entre o seu trabalho de iniciação científica e o seu trabalho de TCC. Então, quer alguma coisa mais próxima que isso? Você conseguir essa linearidade, essa naturalidade de você trabalhar com um e com o outro. Camila, eu não fiz iniciação científica. Não fiz nem estágio. Como é que eu vou escrever uma metodologia? Lembra que aquela metodologia que eu falei, você acorda de manhã, você tem uma determinada rotina, que você faz todo dia de forma sistemática ou na maioria das vezes, é um método de trabalho. Traz essa metodologia para o seu trabalho. Como que você vai trabalhar? É pesquisa? É pesquisa do tipo survey, do tipo formulários? É pesquisa qualitativa? É pesquisa de campo? São referências bibliográficas, né? Pesquisa bibliográfica? É revisão? Então, é um método que você está trabalhando naquele momento para aquela sua área de formação. Ah, legal. E eu tenho aquele cara que está fazendo estágio também, né? Ele pode trazer ali também um conhecimento agregado do estágio muito bacana. O estágio, o que ele contempla? Eu sei que não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer estágio, então eu vou contemplar 2 exemplos. A pessoa que trabalha na área, exemplo 1. Exemplo 2, a pessoa que trabalha na área como estagiário.
Qual a diferença? O meu exemplo 1, às vezes a pessoa já está efetivada na empresa. Começou a faculdade, a graduação, a educação profissional dela, depois que ela estava na empresa. Outros, ao longo do processo do estudo, passou por um processo tal de recrutamento e seleção e foi contratado, foi efetivado na empresa. Aí sim, eu tenho um momento, são 2 momentos diferentes, porém a pessoa está inserida, trabalhando na alinhada à sua área de formação. Muito bem, o que eu vou conseguir trazer? Estudo de caso. Eles ficam muito ricos, porque você consegue ter uma amostragem muito grande daquele problema. Você tá num microambiente, lembra que eu falei? Microambiente é tudo aquilo que eu tenho controle. Macroambiente, eu não tenho controle. Se vai chover hoje, eu consigo controlar? Não, macroambiente. Vai esfriar, eu consigo controlar? Não, macroambiente. Mas o que eu consigo controlar no microambiente? Saber que vai chover e eu criar soluções para o dia de chuva. Uma vestimenta adequada, um acessório adequado, um guarda-chuva, uma sombrinha e por aí vai. Então você consegue trazer ferramentas que facilitam nortear e solucionar os possíveis problemas na esfera do microambiente. Quando você faz o estágio e quando você trabalha na área, isso fica muito mais palpável, fica muito mais tangível. Ou seja, vamos lá. Metodologia de trabalho. Você começa com uma revisão da literatura que existe relacionada àquela área de atuação, estudo de caso, e você pode aplicar diferentes ferramentas na área de design thinking para aquele problema, em busca daquela solução. Então você pode trazer ferramentas que você aprendeu na sua graduação, aprendeu na sua formação. Você pode trazer conhecimentos específicos que você tem na sua área de formação para solucionar parte daquele problema identificado na área que você trabalha. Quem trabalha na parte de prototipação, máquinas, produção industrial, área de química, às vezes tem muito conhecimento acadêmico, mas não consegue aplicar na área que trabalha. Aí eu tenho um gargalo, também uma dificuldade. Com a metodologia, eu trago o estudo de caso, de possibilidades, de soluções, ferramentas, softwares aplicativos que podem contribuir para resolver aquele problema. Vai resolver de cara? Não. Mas você consegue trazer um respaldo para aquele problema. É uma solução de microambiente aplicado em um macroambiente. Então, a gente consegue trabalhar também. O que muda? O estilo de como que você trabalhou para cada um deles. Então, mesmo que nós atuemos e formemos em diferentes áreas, seja na área de humanas, gestão e negócios, seja na área de saúde, segurança, meio ambiente, seja na área de indústria, controles e processos industriais, ou mesmo na área de tecnologia, informação e comunicação, a metodologia de trabalho aplicada, ela muda de acordo com a sua área. Ela vai mudar e vai estar ali alinhada a estilos específicos. É natural, dentro de uma área de gestão e negócios, eu ter TCCs que estão mais relacionados a estudos de caso, que estão mais relacionados à revisão de bibliografia. Já na área de informação e comunicação, possíveis soluções. É o estilo da sua área de formação. E não tem nada errado com isso. Pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Por que não tem nada de errado com isso? Porque a gente sempre vai olhar se o viés que você abordou no seu trabalho de conclusão de curso, ele está relacionado à sua área de formação. O seu orientador, a sua orientadora, vai te dar todo o respaldo de validar se está ok ou não. Então, isso ajuda bastante. Na hora de escrever, como que eu faço? Qual a quantidade de linhas que eu tenho que escrever? Quanto de papel eu tenho que usar? Às vezes os alunos eles se preocupam mais com a quantidade do que com a qualidade. Primeiro, capítulo lá, nós vamos no capítulo 3, capítulo 4, né? Ou até 2, né? Vamos lá. Metodologia ou metodologia do trabalho científico.
o estilo que você escreve, você vai desenvolvendo ao longo da sua área de formação. Então é importante que você traga para o seu leitor o método que você escolheu para trabalhar, traga o nome do método, todo método tem um nome, traz o nome desse método, traz os materiais que serão utilizados, a descrição desses materiais. Quem trabalha na área de construção civil, quem estuda TCC na área de construção civil, às vezes tem materiais específicos para aquela área, tem softwares específicos para aquela área. A área de engenharias também tem softwares específicos, simuladores específicos. Então, dentro desses materiais utilizados, você pode descrever os softwares que estão sendo utilizados, versões, o ano que está sendo utilizado, é o método do seu trabalho que está sendo desenvolvido a partir da utilização daqueles materiais. Os materiais que estão sendo utilizados, se eu estou trabalhando com uma empresa, parceria com a empresa, termo de identificação e confidencialidade da empresa, quais são os termos que você pode utilizar, quais são os dados que você pode expor, não são todos que pode expor. Termo de autorização e divulgação dessa empresa anexado ao seu trabalho, então você pode trazer o nome da empresa. Camila, a empresa não autorizou. Meu bem, crie o nome de uma empresa fictícia, traga esses dados, faça o seu estudo de caso fictício. Então você traz os materiais que você está utilizando. O orientador sempre vai te trilhar em relação aos termos, tá? Quem trabalha na área de saúde, TCC na área de saúde, tem um termo de termo de consentimento livre esclarecido. Então é um termo relacionado quando a gente usa pesquisa humana, pesquisa com animais, pesquisas quantitativas com pessoas ou grupos de pessoas e comunidades. Então, normalmente, seu orientador, ele vai trazer esses termos para vocês, ele vai te orientar, tá? Então, usem esses termos e os anexem ao final do seu trabalho, certo? Lá na parte de anexos. Quem trabalha com empresas, esse é o termo de confidencialidade, termo de autenticidade, termo de divulgação do nome da empresa, anexa também é possível. O que mais que nós conseguimos adicionar dentro dessa mesma área? O estilo de escrita, você colocou a metodologia que você vai trabalhar, o método que você vai trabalhar. 2, os materiais que você vai utilizar. Metodologia, materiais e métodos. Metodologia, materiais e métodos, são os 3 M's. Metodologia, materiais que você vai utilizar e métodos. Os principais métodos científicos comprovados que você vai utilizar no seu trabalho e como utilizá-los. Então, eu tenho método, uma parte da minha pesquisa contemplou o uso do método. A extração desses resultados contemplou o uso de outro método para eu ter o rating, para eu ter a métrica final. Então, você pode utilizar diferentes métodos alinhados no mesmo trabalho. Não adianta eu desenvolver um trabalho usando A e ir lá entregar o resultado apresentando B. Não tem consistência. Então, é importante a gente trazer essa consistência para o seu trabalho, para a sua jornada. O que mais que eu tenho que trazer? Às vezes eu tenho um autor que ele é referência no meu trabalho. Poxa, aquele autor, ele é ali a bíblia daquela área que eu estou trabalhando, a metodologia científica dele utilizada é maravilhosa e você quer manter isso no seu trabalho, você quer manter essa linearidade ou alinhamento com a sua pesquisa científica. Posso? Sim, pode sim. E o que você vai fazer? Você vai trazer essas referências. Quem são esses autores? A forma que eles trabalharam e trazer a forma alinhada ao seu trabalho. Estou usando um pesquisador ali, o Severino, na metodologia e trabalhei com ele, de acordo com o Severino, a metodologia é isso, faz a citação direta ou indireta da forma que ele está trabalhando e depois você adiciona a referência lá no final. Camila, ok, selecionei um método de trabalho, selecionei um determinado autor, fiz uma citação dentro da minha metodologia. Como que eu referencio tudo isso?
Lembra aquele capítulo chamado referências? Você vai adicionar todas as referências da sua metodologia lá no capítulo de referências. Se você está utilizando uma empresa como base, trazer o nome daquela empresa nas referências. Artigos relacionados, quem trabalha com estudo de caso da área de SA, né? A sociedade anônima, quem trabalha na área de ações, às vezes você tem vários balanços daquelas empresas que você analisou durante alguns anos. Então você tem áreas de pesquisa, coloca lá nas referências. Como que eu faço? A BNT normal, traz a BNT normal. Tem uma ferramenta do LaTeX muito boa, eu uso lá o LaTeX. Copia, adiciona a referência no LaTeX que vai ficar joinha. Tá tudo certo. E daí, terminando o capítulo da metodologia, a gente vai para o capítulo do desenvolvimento. Então, o capítulo da metodologia não é um capítulo grande, ele é um capítulo conciso, ele é resumido, ele é um capítulo curto, ele não tem que trazer gráficos, ele não traz imagens, nada disso. Você traz apenas, como é que eu posso explicar? A forma do seu trabalho. Quais os materiais, quais os métodos que serão utilizados e explorados ao longo dessa jornada. Quantas folhas ele deve ter? 2, 3, no máximo 4. Difícil passar de 4, para te falar a verdade. Porque 2 a 3 folhas já vai ter conteúdo suficiente para dar respaldo no seu forma de trabalho. Então, entregou metodologia, mãos à obra. E como que eu defino a minha metodologia de trabalho? Lembra quando eu falei para você que você tem que pesquisar diferentes obras, artigos e trabalhos relacionados à sua área, relacionados ao seu subtema? Justamente ao você pesquisar esses trabalhos anteriores e artigos, você já está encontrando uma forma de você trabalhar. Então, a partir de outros autores, você consegue identificar formas, poxa, né, fulano trabalha assim, o outro trabalhou assado, você consegue identificar qual é o seu estilo de trabalho e aquilo que você consegue alcançar. Às vezes as pessoas vêm com metodologias mirabolantes, de laboratório, de ambiente exclusivo, na parte de replicação de resultado, e às vezes você não tem esse ambiente controlado no lugar que você estuda ou que você trabalha. Então fica inviável. Sempre a gente tem que trabalhar com métodos alinhados à sua realidade. Isso é importante, porque senão você coloca uma metodologia maravilhosa ali, o teu leitor fica encantado, cria uma expectativa gigante, chega na hora de ler o desenvolvimento, poxa, prometeu uma coisa e entregou outra. Então, para evitar esse tipo de percalço ao longo do seu trabalho, tá? Então, um bom trabalho com a metodologia. O nome desse capítulo causa certa estranheza, aquele medinho, aquele frio na espinha, mas é um capítulo que traz a síntese de como que você vai trabalhar no seu trabalho, tá? Então, um bom trabalho. Fique tranquilo, a metodologia ela é clássica e não tem muito que reinventar moda. 2, 3 páginas aí no máximo são suficientes e você não precisa ter medo. Quanto tempo eu demoro para escrever, Camila? Vamos lá, vamos zerar aquele retrabalho? Se você fez uma boa fundamentação teórica, uma boa pesquisa de referencial teórico e revisão sistemática da literatura, em 1 ou 2 dias você escreve a metodologia e já passa para o seu orientador revisar. Dá para fazer. E é possível. A gente consegue zerar o nosso retrabalho e economizar até 20% do tempo na metodologia se você tem uma pesquisa bem alinhada, certo? Nos próximos vídeos, né, nos próximos Reels, eu vou explicar sobre definição dos autores, eu já expliquei. Eu vou explicar um pouquinho sobre desenvolvimento. Fevereiro e março vai ser o mês do desenvolvimento. Abrindo aí fevereiro hoje, né? Por quê? O desenvolvimento ele pode mudar dependendo da sua área de formação. Ele pode mudar dependendo da sua área de aderência. Então, eu criei vários conteúdos aqui, vários títulos para cada um deles. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, manda aí nos comentários que eu vou tentar atendê-los, ok? Então, é isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.